sexta-feira. Muito boa noite, nossos amigos do Varrendo da Redação, os internautas que nos acompanham toda sexta-feira, às 19 horas. E eu peço desculpa, hoje nós iniciamos um pouquinho mais tarde, um atraso, mas nós temos um importante e ilustre convidado, né? Nessa noite é o Marcos Brenner, presidente do Cantegril. O Marcos é um montenegrino agora de coração, né? Nascido em Lajado, não? Sou lajadense. Lajadense. Radicou aqui com a sua família, sua querida família, e tem 3 empreendimentos importantes em Montenegro, né? A agência Ford, né? E a agência da Honda, motocicletas, e também tradicional a de Brenner, Aristides Dorival Brenner. Isto desde que eu era criança, ele estava em Montenegro, né? Filho do Aristides. O Marcos hoje não só um empresário importante, que cria empregos, gera renda, economia para Montenegro, mas também, né, envolvido na comunidade, e é sobre isso que nós vamos falar, especialmente sobre o Cantegril Clube de Montenegro. Nós já vamos entrevistá-lo, né, e deixar desde já, Marcos, nosso agradecimento em nome do João Batista, que hoje estava aqui nos apoiando, como sempre faz nas sextas-feiras, o Andres, Adriano, toda a nossa equipe, Matheus, né, Clarice do Progresso, nosso querido Progresso, né? Um dos 3 jornais mais antigos do estado do Rio Grande do Sul. E como sempre, né, a gente faz uma leitura muito rápida aqui das manchetes do Progresso, e um destaque especial, né, Marcos, a Fita Azul, né? O mês de novembro assim como o Outubro Rosa representa para as mulheres a campanha da prevenção do câncer de mama, importante, né? O novembro significa o câncer de próstata, né? Quem já teve, como eu, e graças a Deus estou no acompanhamento, né? Nós apoiamos os 2 eventos. Nós apoiamos os 2. No jornal, e nós apoiamos na empresa o câncer de mama, que foi o mês passado, né? E esse mês montamos lá um bigodinho lá. O bigodinho é um sinal do... exatamente. Vai na tela dos computadores e tudo. Quer dizer, isso é importante. No sentido de fazer as pessoas pensarem nisso, né? Porque e a pessoa só pensa nisso, a prevenção. E a prevenção é o melhor remédio, porque o câncer de próstata, e aqui só vai uma dica, nós vamos tentar, no nosso programa, trazer um médico, mas ele... depois que ele se manifesta e ele vai para fora da próstata, ele sai daquele circuito da próstata, e a coisa... Sim, só se nota ele quando já está muito avançado. E ele é terrível, uma doença traiçoeira, então, mas que tem, né, na prevenção o seu grande... Você é um dos... Sem dúvida, né? Graças a Deus sou testemunha disso, né? Foi a tempo aí, Dr. Calça, a equipe da Unimed aí, né? Naqueles 5 anos agora da prevenção, mas até agora tem ido muito bem, graças ao bom Deus. E aí o sinal do laço azul, né? Indicando isso aqui. E o Progresso traz ali a arte do grafite, começa a tomar conta das ruas de Montenegro. A turma aí do grafite fez uma festa, um sábado de tarde, pintou ali aquele muro do São João Batista, ficou muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E aqui tem uma pequena reportagem sobre isso aqui. Domingos, o Clóvis Domingos, né, disse que foi um erro afirmar que havia larvas de mosquito transmissor da dengue no Parque Centenário, né? Diz que fizeram inspeção e não encontraram nenhuma larva, diferente do que os técnicos, né, da área apontaram. Polícia prende pé de maconha nos fundos da residência. Além da maconha, foram encontrados outros entorpecentes em poder dos acusados e foram encaminhados à delegacia da polícia, né? Também no nosso jornal, eleições para diretores de escolas ocorrerão de forma democrática. A afirmação é do secretário municipal da Educação, João Moreira. Montenegro esteve representado na Mostratec, né? A Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desportivo de Feliz, né? Promoveu a Mostratec e estiveram alunos de Montenegro presentes, né? Alunos de educação infantil conhecem o trabalho da Brigada Militar dos Bombeiros, isso em harmonia. E um dos destaques aqui da nossa
do nosso progresso de 10 de março de 1907, né? Foi descoberta no Polo Ártico, olha só, uma nova raça de gente, na terra do príncipe Alberto, a qual nunca antes havia visto homens brancos. Vivia num estado mais primitivo e usava de facas de cobre e arcos e flechas. Muito bem, né? Naquela época. Em 1907, então, a notícia do progresso. E os outros que vocês podem acompanhar de forma gratuita, basta fazer um contato aqui no jornal e recebem de forma online, sem nenhum custo para vocês. Muito bem. Nós trouxemos há alguns dias atrás aí o presidente do comércio falando das dificuldades dos clubes, né? Uma coisa impensável nos anos 70, 60, 70, 80, né, que os clubes teriam as dificuldades como tem, né? E os nossos clubes, felizmente, né, nas mãos de bons diretores, de gente da comunidade, né, conseguindo levar adiante esses clubes. E um dos casos mais importantes de Montenegro e com sucesso é o Cantegril, Clube de Montenegro, né? Sempre foi um clube mais fechado, de menor número de sócios, né? Não que tivesse qualquer predisposição aos seus estatutos, mas sempre foi um clube mais distante, né? Hoje aberto, né, às empresas, aberto aos seus sócios, um número impressionante de sócios, e mantendo assim uma saúde financeira invejável, né? Além disso, fez uma reforma no prédio principal, na sua sede social, né, de grande valia. O futebol lá é disputado a tapa, né? É uma coisa muito importante lá, o futebol de 7, né? São 2 canchas, depois o Marcos vai inserir sobre isso, né? E desse sucesso, né, se deve muito a esse empresário, né, e montenegrino de coração, o Marcos Brenner, né, que tem se dedicado já há mais de 3 anos, quase 4 anos. 4 anos? 4 anos na presidência, né, com uma bela diretoria, uma equipe fabulosa, né, e tem feito assim do Cantegril um dos mais importantes clubes de toda a região. Marco, muito boa noite, muito obrigado pela tua presença aqui. Sei que tu é um sujeito extremamente ocupado, mas tirou o teu tempo para brindar o nosso jornal Progresso ali. Muito obrigado pela tua presença e dizer que nós estamos satisfeitos com tudo que tu tem feito para o Montenegro. Nossa entrevista hoje é uma forma de te homenagear também. Fico muito grato, né? Porque eu também tento, de alguma forma, retribuir aos montenegrinos aquele carinho com que eles me receberam aqui, né? Então, como a questão de empresa, né, das empresas, a gente sempre foi muito feliz aqui, iniciando com a AD Brenner, que iniciou aqui em 71, 72, né? Eu me lembro do centenário de Montenegro. Eu tinha 9 anos, vinha para cá com o pai, né, toda semana. Então eu já era montenegrino, já quase tinha uma ligação forte. Depois, com a vinda da Ford, também uma receptividade boa e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito bonita e hoje a gente tem um orgulho muito grande dessa empresa. E depois finalmente todos nós. E depois finalmente com a vinda da Honda, né, da Vale Cross, que as pessoas vinham me procurar, né? Pô, vocês não vão abrir uma concessionária da Vale Cross aqui, porque a gente já tinha em outras cidades. Eu mesmo vim de Canoas, onde eu acompanhava mais de perto lá as operações da nossa filial de Canoas, que tinha aberto em 99. E, enfim, as coisas foram andando e até para minha surpresa, né, alguns anos atrás, que eu fui procurado, Marco, tu não gostaria de te candidatar para a presidência do clube? Eu disse, poxa, vocês acham? Né? Porque eu era associado do clube, né? E frequentava bastante o clube realmente, né? Passava meus fins de semana lá, sábados principalmente, né? Futebol, né? Mas então eu acabei analisando isso, convidei algumas pessoas de minha confiança, né? No início o Newton, né? Equipe de luxo. O Newton Aloysio Castilhos e Paula, que na época gerenciava o Santander aqui, né? Na agência de Montenegro. E assim por diante fomos montando. Primeiramente tínhamos que entrar, né? Porque isso é por eleição, né? Então fomos felizes ali, conseguimos
ser eleitos pela maioria. E reeleitos. E depois, sim, reeleitos. Por unanimidade. Uma grande vantagem, né? Porque aí nos deram um aval realmente maior, né? Porque a cada 2 anos ocorre a eleição, né? E ocorreu esse ano, então, novamente, agora, a minha terceira, a segunda, né? Meu segundo mandato, vamos dizer assim, né? Aliás, não, estamos trocando. Foi o primeiro, foi em 2010, depois em 2012 e em 2014 novamente. Foi a terceira eleição agora. Então, na terceira, um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Já sem dúvida. O pessoal meio que mais apoiou, assim, não houve uma chapa, então, contrária, né? Mas foi um desafio que a gente assumiu, né? De um clube que já tinha mais de 50 anos, né? E que tinha uma estrutura montada, né? Tinha uma bela de uma área. Porém, o que podíamos ver assim é que os elementos chaves para o desenvolvimento de um clube eles estavam um pouco desorganizados, vamos dizer assim. Não poderia dizer desorganizado, porque a questão contábil estava tudo muito bem organizada, né? Como é de conhecimento, como associado do clube, mas certos princípios básicos de um clube têm que ser muito respeitados, né? Ou seja, o estatuto de um clube ele tem que ser respeitado à risca, ele tem que ser a Bíblia do clube, né? Então foi partindo nisso que a gente foi no primeiro momento para reorganizar o clube na base, né? Principalmente na questão associados de fato, dependentes, e quem não estivesse se enquadrasse nisso teria que se associar. Fizemos um estudo muito grande de quem estava frequentando e qual era a situação dessas pessoas, onde se constatou que havia muitas pessoas que frequentavam o clube que não eram associados de fato, né? Então esse foi um trabalho chave na base que a gente fez, organizamos isso. Fizemos um levantamento de como funcionava a questão mensal a nível de custo, né, para a manutenção do clube, o que podia ser feito para se melhorar, tornar mais eficiente essa questão no monitoramento dos custos, que é a palavra-chave dentro de um clube, porque o clube vive da arrecadação dos seus associados, quer dizer, você não tem outra forma de ter renda a não ser a mensalidade, e eventualmente alguma coisa em termos de aluguel de canchas para utilização de luz elétrica e essas coisas, e convidados que pagam então uma taxa, né? Mas enfim, fizemos esse trabalho, né? Analisamos o que exatamente sobrava para investimento e manutenção, né? Então você tem lá que pagar os funcionários, né? Que tem uma equipe relativamente grande, pessoas, é uma área que exige manutenção, são piscinas, campos de futebol, grama, lâmpadas, canchas de tênis, as canchas de vôlei, né? A própria sede do clube, que estava se deteriorando assim rapidamente, né? Já muito antiga. Então, fez-se esse trabalho de parar as obras temporariamente, verificar o nível de capacidade dos funcionários que trabalhavam lá dentro, né? E partimos então para um segundo passo, que era abrir o clube, né? Mas sem fazer campanha, sem baixar, vender títulos pela metade do preço, sem pegar dinheiro, ou seja, vamos pegar 1 ano de prestação de cada mensalidade de cada associado pela metade do preço. Porque você não pode fazer isso, você está comprometendo lá no futuro. Então, sem fazer nenhuma loucura, porque você não pode pensar num ano, nem em 2 anos, né? Você tem que pensar em 10 anos num clube, né? Porque ele vai estar lá sempre, a área dele. Partimos então para conseguir a entrada de empresas que quisessem, através de um novo estatuto, uma alteração no estatuto social. Então a gente fez essa questão nós associamos a Macisa, né? Que ela tem uma peculiaridade, eles são uma nova categoria de sócio, que não tem direito de voto e que não tem título patrimonial,
mas podem frequentar o clube através de uma prestação de um valor um pouco maior, porém não precisam ter o título, né? Então, esse é o título empresarial, né, que se chama, e essa empresa se associou com nós, o que nos garantiu uma arrecadação maior também, sem necessariamente ter atrapalhado a vida, o cotidiano do clube com esse aumento. São 100 sócios, né? Eles mantêm uma média de 100 associados, né? E isso garantia uma arrecadação razoável por ano também, em termos de investimento, né? E também, então, passamos como já tínhamos a empresa nos dando um pouco mais de renda, também fomos em busca dessa questão de melhorar o poder de investimento do clube, né, que estava bastante defasado, a capacidade de investimento do clube. Porque não adianta, você tem que ter um valor que lhe sobre mensalmente para você arrumar o que tem dentro das estruturas do clube, manter, e também você tem que ter uma sobra para poder investir, porque senão o clube está fadado ao fracasso, né? Você tem que ir acompanhando a modernidade das coisas, quer dizer, a expectativa daquele associado que está indo lá é que ele tenha equipamentos novos, que ele tenha campos de futebol, que ele tenha piscinas em dia, né? Que as canchas de tênis estejam em perfeitas condições. Quando ele for fazer uma festa, ele quer ter uma estrutura adequada, né? Uma coisa apresentável aos seus convidados. E isso tudo demanda uma fortuna, né? Essa construção é uma coisa terrível. Você vai trabalhar numa sede social, você não pode fechar a sede por um ano, né? Você tem que iniciar as obras e terminar elas no dia marcado. Não pode atrasar, porque se você vai analisar, nós temos casamentos marcados para o ano que vem, com um ano de antecedência, festas de aniversário. Como é que vai chegar no dia do casamento? Não tem o clube para fazer a festa, né? Então, é uma dificuldade muito grande você fazer o desenvolvimento de tudo isso. Mas nós agarramos em questões assim básicas. Organizamos o campeonato muito bem. Ele já vinha bem, né? Mas pontualidade, muito rigor na questão disciplinar, muito rigor. Outra coisa, o que vale para um vale para todos. O que vale para o presidente, o que vale para o associado novo, também vale para o presidente como associado. Todo mundo tem direitos iguais. Ninguém se sobressai. A regra que é aplicada para um é aplicada para outro. E isso dá uma visão de organização muito grande. As pessoas aceitam isso como uma... Então, o resultado disso é um campeonato que cresce ano após ano. Nós temos 40 equipes lá hoje disputando o campeonato, né? E uma equipe de árbitros, o árbitro errou, sim, o árbitro errou, ele erra para qualquer lado, né? Mas o árbitro vai aplicar a regra, justamente, né? Se ele errou, ele errou, né? Então, esse é um dos pequenos segredos, vamos dizer assim, que nós conseguimos fazer com que o sucesso fosse acontecendo lentamente, e a gente conseguiu, então, transformar esse sucesso em obras, né? Nós vamos fazer um intervalo, né? E vamos para o segundo quadro, e aí o Marco vai falar sobre as obras, o que já está ali, que está muito lindo, né? O que vai... E a gente já sabe, vou me metendo já no assunto dele aqui, vai investir, tenho certeza. Ele vai falar também sobre o futebol, e nós já retornamos aí, em um minuto nós estamos de volta. A GTEC